Oração pela saúde completa. Cura para o corpo, a mente e a alma, em nome de Jesus. Se o seu corpo grita por alívio, se sua mente não encontra descanso, se sua alma sente um vazio que ninguém consegue preencher, então você está no lugar certo. Esta oração não é uma repetição religiosa, nem um conforto superficial. É um encontro marcado com o Deus que cura, restaura e transforma realidades. Ele conhece o cansaço que você esconde, conhece as lágrimas silenciosas que escorrem sem que ninguém perceba. Conhece o medo que toma conta quando o diagnóstico chega, quando o corpo falha, quando os pensamentos se tornam pesados demais para carregar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, cansado fisicamente, sobrecarregado emocionalmente, distante espiritualmente. Mas o que você precisa entender agora é que a cura que Deus oferece é completa. Não é paliativa, não é parcial. Ela toca o corpo, penetra a mente e abraça a alma. Ele não faz pela metade. Quando Deus estende a mão, Ele trata as raízes, quebra os ciclos e abre caminhos onde só havia muros. Hoje, por meio desta oração, vamos entregar todas as áreas da sua vida que estão doentes. E não importa se a doença tem nome, se já foi diagnosticada ou se ninguém ainda entende o que está acontecendo com você. O Espírito Santo entende. Ele enxerga aquilo que até você tenta esconder. E é por isso que esta oração foi feita para este momento. Aqui não haverá espaço para medo, nem para desespero. O que vamos declarar juntos é restauração, cura profunda e recomeço. Quando o corpo adoece, a alma sente. Quando a mente adoece, o corpo responde. Quando a alma adoece, tudo parece perder o sentido. Mas quando Deus entra, tudo se alinha. Hoje, vamos alinhar o seu corpo ao plano original de Deus. Vamos limpar os pensamentos de culpa, angústia, confusão. Vamos reconectar sua alma à fonte de vida, que é o Espírito Santo. Não importa como você chegou até aqui. Importa que Deus está aqui agora e Ele não vai te deixar sair do mesmo jeito. Se você está com dores físicas, esta oração é para você. Se sua mente está em colapso de ansiedade, pensamentos acelerados, falta de paz, esta oração é para você. Se sua alma está ferida, carregando traumas antigos, culpa, vazio, solidão, esta oração é para você. E mesmo que você esteja orando por alguém que ama, saiba que essa intercessão também alcança. Deus não está preso ao tempo, nem à distância. Ele responde à fé, Ele se move por amor, e Ele está pronto para agir agora. A única coisa que você precisa fazer é abrir o coração. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa saber orar. Basta concordar em espírito e permanecer com o coração aberto. A cura começa na fé, a transformação começa na entrega. E é isso que estamos prestes a fazer. Entregar tudo. Entregar a dor, a dúvida, a exaustão, o diagnóstico, o trauma, o medo, o desânimo. Entregar o corpo cansado, a mente em guerra, a alma ferida. E receber algo que só o céu pode dar, cura completa, em nome de Jesus. Há dores que nenhum exame consegue medir. Elas aparecem nos detalhes, o esforço para sair da cama, a sensação de peso nos ombros, o cansaço que não melhora com o sono. O corpo fala quando não aguenta mais. Ele sussurra com sintomas e grita com crises. Às vezes, a doença chega como um aviso. Outras vezes, ela é o resultado de batalhas que nunca foram encerradas. Traumas antigos, mágoas guardadas, silêncios prolongados. Tudo isso pode se transformar em peso físico. Mas existe um lugar onde o corpo encontra alívio, na presença de Deus. A fé não é um anestésico, ela é cura real. Quando colocamos o corpo diante do altar de Deus, não estamos buscando apenas alívio temporário, estamos clamando por restauração verdadeira.
Porque o Senhor que criou cada célula, cada osso, cada órgão, é o mesmo que tem poder para restaurar o que foi danificado. Ele conhece o funcionamento interno do seu corpo melhor do que qualquer médico. Ele sabe onde está o desequilíbrio. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que o remédio não alcança. E é nesse ponto profundo que o Espírito Santo começa a agir. Talvez você esteja lidando com uma doença crônica. Talvez seja algo recente, mas já trouxe medo, já tirou o sono, já afetou sua rotina. Talvez você tenha buscado ajuda em todos os lugares e mesmo assim a dor continua. Mas agora é a hora de parar de correr por soluções humanas e se entregar ao cuidado divino. Não se trata de desistir da medicina, trata-se de colocar Deus acima de qualquer laudo, porque Ele não ignora os sintomas, mas também não se limita a eles. Onde a ciência termina, a fé começa a operar. Quando você ora por cura física, está dizendo ao seu corpo, você não está sozinho. Está dizendo às células, há uma autoridade maior governando este organismo. Está dizendo à dor, você não tem a palavra final. E esse tipo de declaração, quando feita com fé, movimenta o céu. Deus honra a fé que se recusa a aceitar a dor como destino. Ele responde ao clamor de quem diz, Senhor, se for da tua vontade, cura-me, mas se for para a tua glória, restaura-me por inteiro. Porque nem toda cura é imediata, mas toda entrega sincera é respondida. Neste momento, comece a apresentar a Deus cada parte do seu corpo que precisa de atenção. Fale com Ele em pensamento, diga o nome da doença, mencione o órgão que está fraco, apresente os sintomas que só você conhece e se não souber como orar, apenas se concentre e diga, Senhor, o meu corpo está nas tuas mãos. Essa simples frase tem poder. É um ato de confiança, é um movimento espiritual. E à medida que você entrega, o Espírito Santo começa a agir. Pode ser sutil, como um calor leve, uma sensação de paz, um alívio na respiração. Ou pode ser silencioso, mas real. Porque a cura de Deus nem sempre grita, mas sempre transforma. Enquanto esta oração continuar, mantenha sua mente focada na promessa. Pelas suas feridas fomos curados. Essa não é uma lembrança religiosa, é um decreto espiritual, um contrato selado na cruz. E você é herdeiro dessa promessa. O seu corpo não nasceu para viver escravizado pela enfermidade. Ele nasceu para ser templo do Espírito Santo. E quando você declara isso em voz firme, o mundo espiritual se move. A dor ouve. O medo ouve, e tudo que não vem de Deus começa a recuar. Porque onde há luz, a escuridão não permanece. E onde há fé, a cura sempre encontra um caminho. Há dores que nenhum exame consegue medir. Elas aparecem nos detalhes. O esforço para sair da cama, a sensação de peso nos ombros, o cansaço que não melhora com o sono. O corpo fala quando não aguenta mais. Ele sussurra com sintomas e grita com crises. Às vezes, a doença chega como um aviso. Outras vezes, ela é o resultado de batalhas que nunca foram encerradas. Traumas antigos, mágoas guardadas, silêncios prolongados, tudo isso pode se transformar em peso físico. Mas existe um lugar onde o corpo encontra alívio, na presença de Deus. A fé não é um anestésico. Ela é cura real. Quando colocamos o corpo diante do altar de Deus, não estamos buscando apenas alívio temporário, estamos clamando por restauração verdadeira. Porque o Senhor que criou cada célula, cada osso, cada órgão, é o mesmo que tem poder para restaurar o que foi danificado. Ele conhece o funcionamento interno do seu corpo melhor do que qualquer médico. Ele sabe onde está o desequilíbrio. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que o remédio não alcança. E é nesse ponto profundo que o Espírito Santo começa a agir. Talvez você esteja lidando com uma doença crônica. Talvez seja algo recente, mas já trouxe medo, já tirou o sono, já afetou sua rotina. Talvez
você tenha buscado ajuda em todos os lugares e mesmo assim a dor continua. Mas agora é a hora de parar de correr por soluções humanas e se entregar ao cuidado divino. Não se trata de desistir da medicina. Trata-se de colocar Deus acima de qualquer laudo. Porque Ele não ignora os sintomas, mas também não se limita a eles. Onde a ciência termina, a fé começa a operar. Quando você ora por cura física, está dizendo ao seu corpo: você não está sozinho. Está dizendo às células: há uma autoridade maior governando este organismo. Está dizendo à dor: você não tem a palavra final. E esse tipo de declaração, quando feita com fé, movimenta o céu. Deus honra a fé que se recusa a aceitar a dor como destino. Ele responde ao clamor de quem diz: Senhor, se for da tua vontade, cura-me, mas se for para a tua glória, restaura-me por inteiro. Porque nem toda cura é imediata, mas toda entrega sincera é respondida. Neste momento, comece a apresentar a Deus cada parte do seu corpo que precisa de atenção. Fale com Ele em pensamento. Diga o nome da doença. Mencione o órgão que está fraco. Apresente os sintomas que só você conhece. E se não souber como orar, apenas se concentre e diga: Senhor, o meu corpo está nas tuas mãos. Essa simples frase tem poder. É um ato de confiança. É um movimento espiritual. E à medida que você entrega, o Espírito Santo começa a agir. Pode ser sutil, como um calor leve, uma sensação de paz, um alívio na respiração. Ou pode ser silencioso, mas real. Porque a cura de Deus nem sempre grita, mas sempre transforma. Enquanto esta oração continuar, mantenha sua mente focada na promessa. Pelas suas feridas fomos curados. Essa não é uma lembrança religiosa. É um decreto espiritual, um contrato selado na cruz. E você é herdeiro dessa promessa. O seu corpo não nasceu para viver escravizado pela enfermidade. Ele nasceu para ser templo do Espírito Santo. E quando você declara isso em voz firme, o mundo espiritual se move. A dor ouve, o medo ouve. E tudo que não vem de Deus começa a recuar. Porque onde há luz, a escuridão não permanece. E onde há fé, a cura sempre encontra um caminho. Existem batalhas que não aparecem nos exames de sangue. Não deixam cicatrizes visíveis, mas consomem por dentro. A mente em sofrimento é como uma sala escura, onde o pensamento ecoa, repete e pressiona sem parar. Ansiedade, culpa, confusão, medo do futuro, lembranças que pesam, palavras que feriram, traumas que nunca foram curados. Muitas vezes é ali que tudo começa. A doença no corpo é apenas a consequência de uma alma que já vem lutando em silêncio há muito tempo, e é por isso que a cura verdadeira precisa também alcançar a mente. Deus não ignora os conflitos internos. Ele conhece os pensamentos que você não diz a ninguém. Conhece o ciclo de preocupação que tira o sono. Conhece as acusações silenciosas que tentam convencer você de que é fraco, de que não tem valor, de que nunca vai conseguir sair disso. Ele sabe o quanto o cansaço mental afeta suas decisões, sua fé, sua vida. E é exatamente por isso que o Espírito Santo também cura pensamentos. Ele entra nos labirintos da mente e traz luz onde só havia confusão. Ele desata nós antigos. Ele silencia as vozes contrárias. Ele limpa os pensamentos contaminados por medos antigos e traumas esquecidos. Quando oramos por cura da mente, não estamos pedindo para esquecer o que vivemos. Estamos pedindo por clareza, por discernimento, por descanso verdadeiro. Uma mente saudável é uma mente que ouve a voz de Deus com nitidez, que reconhece a verdade mesmo em meio ao caos, que encontra paz no meio da tempestade. Essa paz não é ausência de problemas, é presença divina que traz ordem ao pensamento.
É como se Deus colocasse tudo em seu lugar, um pensamento de cada vez. É isso que Ele quer fazer com você agora. Talvez você esteja convivendo com ansiedade constante. Talvez já não consiga parar os pensamentos acelerados. Talvez conviva com uma tristeza que não tem explicação aparente. Ou talvez tenha surtos de raiva, de pânico, de confusão. Nenhuma dessas coisas define quem você é. Você não é o seu sintoma. Você não é o seu transtorno. Você é filho de Deus. E Ele não te criou para viver em colapso mental. Ele te criou para viver em equilíbrio, com domínio próprio, com sobriedade espiritual. E essa realidade pode começar a se manifestar agora. Apresente sua mente ao Senhor como quem entrega um campo de batalha. Peça para que Ele assuma o controle. Entregue os pensamentos que você não aguenta mais carregar. Fale com Ele sobre o que tem te perturbado. E se não tiver palavras, apenas diga: Senhor, eu entrego a minha mente em tuas mãos. Essa entrega tem poder, porque quando a mente se submete a Deus, o caos se transforma em clareza. E aquilo que antes era peso começa a se tornar leve. Você não precisa entender tudo para ser curado. Você só precisa confiar. Confie que Deus está operando agora mesmo em áreas da sua mente que você nem imagina. Ele está arrancando raízes de pensamentos que te adoeciam há anos. Está limpando memórias que estavam contaminadas. Está desfazendo crenças que limitavam sua fé. E está restaurando sua capacidade de pensar com esperança, com propósito, com liberdade. A paz que você busca não está no silêncio externo. Está na presença de Deus dentro de você. E essa presença está disponível agora. Apenas respire fundo e declare com fé: a minha mente pertence ao Senhor. Eu rejeito toda confusão, todo medo, toda ansiedade e recebo a paz de Cristo sobre os meus pensamentos. Essa simples declaração tem poder, porque o nome de Jesus não apenas salva, Ele também cura, transforma, restaura. E hoje, sua mente começa a ser curada, porque quem governa sua vida a partir de agora é o Príncipe da Paz. Existem dores que ninguém vê, dores silenciosas, guardadas por trás de sorrisos forçados, de frases curtas, de isolamentos frequentes. A alma ferida não sangra por fora, mas sangra por dentro. Ela grita no vazio, geme na madrugada, sente-se esquecida até mesmo quando está cercada de pessoas. Quando a alma adoece, tudo perde o brilho. A vida fica sem gosto, o futuro parece distante e a fé às vezes parece calada. Mas mesmo assim, há um lugar onde essa alma encontra alívio. Um lugar onde a ferida não é julgada, mas tocada com compaixão. Esse lugar é a presença de Deus. Ele conhece a profundidade dos seus silêncios. Ele esteve lá nas vezes em que você chorou e ninguém percebeu. Ele viu cada perda que você não soube como superar, cada abandono, cada palavra dura que ficou ecoando dentro de você por anos. Ele sabe das marcas que o tempo não apagou. E é justamente nessas áreas mais escondidas que Ele deseja tocar agora. Porque não há cura completa se a alma continua quebrada. O Senhor não remenda feridas. Ele restaura. Ele refaz. Ele transforma dor em testemunho, lágrima em fertilizante de recomeço. A alma é o lugar onde guardamos nossas memórias, nossos afetos, nossas cicatrizes. Quando está ferida, ela começa a distorcer a realidade. A pessoa que tem uma alma ferida começa a achar que não é digna de amor, que não tem valor, que está condenada a viver sozinha ou esquecida. Mas essa não é a verdade que Deus declara sobre você. A verdade é que você é amado, você é visto, você foi escolhido. E nenhuma rejeição humana tem o poder de anular a aceitação divina. A oração por cura da alma não é feita com palavras complicadas. Ela nasce da sinceridade. É quando você se despe por dentro diante de Deus e diz: Senhor,
Eu não aguento mais carregar isso. Essa frase simples tem um poder libertador, porque é ali, no ponto mais vulnerável, que a presença dele se manifesta com mais força. Deus não tem nojo da sua dor. Ele não se afasta da sua confusão. Pelo contrário, ele se aproxima dos quebrantados. Ele habita com os que reconhecem suas feridas e desejam ser curados. Agora é o momento de abrir esse espaço interno, de apresentar a ele as marcas que ninguém conhece, o nome de quem te feriu, a lembrança que ainda dói, a mágoa que se transformou em amargura, o trauma que foi enterrado, mas nunca resolvido, apenas entregue. Fale em silêncio ou com palavras, mas entregue, porque enquanto você segura, a ferida continua aberta. Mas quando você solta, Deus começa a limpar, a cicatrizar, a transformar. E Ele não vai apenas fechar as feridas, Ele vai te devolver o que a dor te roubou. A alegria de viver, a leveza ao respirar, a liberdade de confiar novamente. A alma sarada volta a sonhar. Volta a sorrir sem fingimento. Volta a ver beleza nas coisas simples. E é isso que o Espírito Santo está ativando dentro de você neste momento. Uma reconstrução silenciosa, mas profunda. Um renascimento da esperança. Uma lembrança viva de que a sua história ainda não terminou. Você não é definido pelo que aconteceu com você. Você é definido pelo toque de Deus sobre a sua vida. E esse toque, ainda que invisível aos olhos humanos, está sendo liberado agora. Apenas diga com fé: Senhor, cura minha alma, toca onde ninguém nunca conseguiu tocar, apaga as marcas do passado e restaura minha identidade em Ti. Ao declarar isso, você está quebrando amarras antigas. Está dizendo ao mundo espiritual que sua alma pertence àquele que venceu a morte e tem poder para curar os que vivem feridos por dentro. A cura verdadeira não começa no alívio dos sintomas. Ela começa na decisão interior de entregar o controle. Enquanto tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, enquanto insistimos em carregar sozinhos o fardo que nos pesa, o milagre permanece distante. Mas no momento em que dizemos: Senhor, eu não sei mais o que fazer, então eu entrego. É como se uma chave fosse virada dentro de nós. A cura começa quando a resistência termina. A restauração começa quando a rendição é sincera. Deus nunca força uma cura. Ele espera por entrega, porque a entrega é o solo onde a fé germina. E a fé, quando ativada, abre espaço para o sobrenatural. Quando você entrega seu corpo, sua mente e sua alma a Deus, você está reconhecendo que há alguém acima de você que vê além do que os olhos naturais enxergam. Você está permitindo que Ele toque áreas que nem você compreende. Está dizendo, com suas atitudes, que confia no cuidado de um Pai que não falha, que não abandona, que não rejeita os quebrados. A resistência pode vir disfarçada de controle. Tentamos organizar as emoções com lógica. Tentamos apagar memórias com distrações. Tentamos calar a dor com frases prontas. Mas tudo isso apenas adia o inevitável. O momento em que precisamos parar e dizer com verdade que precisamos de Deus. Essa rendição não é fraqueza, é a porta da cura. Porque quem se rende em oração se levanta com poder. Quem se entrega em silêncio é abraçado pela graça que restaura até as partes mais danificadas. Nesta oração, você está sendo convidado a soltar. A parar de lutar com suas próprias mãos e permitir que as mãos de Deus toquem onde mais dói. Ele não se impressiona com a gravidade do seu problema. Ele não se assusta com a complexidade da sua dor. Ele apenas espera que você confie. E confiar nesse momento significa parar de esconder, parar de resistir, parar de fingir que está tudo bem. Significa abrir o coração por completo e dizer: Deus, faz em mim o que eu não consigo mais fazer sozinho. A entrega verdadeira transforma o ambiente. Quando você entrega, o peso espiritual que te oprimia começa a sair.
A atmosfera muda, as correntes invisíveis começam a se romper. A paz começa a tomar o lugar da agitação. Porque onde há entrega, há presença. E onde há presença, há cura. A presença de Deus não é simbólica. Ela é viva, ativa, transformadora. E ela está aqui, esperando apenas que você diga, eu me rendo. Não com vergonha, mas com esperança. Agora, com o coração aberto, faça essa oração com sinceridade. Senhor, eu entrego tudo, meus medos, minha doença, minha confusão, minha angústia. Eu entrego o que eu entendo e o que não entendo. Eu me rendo à tua vontade. Me cura do jeito que só o Senhor sabe curar. Essa é uma declaração de maturidade espiritual e é o primeiro passo para uma mudança definitiva. Porque a cura mais profunda não acontece quando pedimos o que queremos, mas quando confiamos que Deus sabe exatamente o que precisamos. A rendição não é o fim, é o início de uma nova estação. A estação da leveza, a estação da graça, a estação da cura. Você não precisa carregar mais nada sozinho. O céu está agindo agora. E quanto mais você solta, mais Deus assume. Quanto mais você se rende, mais Ele reconstrói. E quanto mais profundo for o seu sim, mais completa será a restauração. Há lugares dentro de você onde nenhum remédio penetra. Regiões da alma onde o bisturi da ciência não toca. Áreas da mente que nenhum diagnóstico alcança. Mas há algo que ultrapassa essas barreiras invisíveis: a palavra de Deus. Quando declarada com fé, ela se torna mais do que um texto sagrado. Ela se transforma em instrumento de cura viva, espada afiada, remédio que vai direto à raiz da dor. A Bíblia não é apenas um livro. Ela é uma arma espiritual, uma fonte de esperança, um território onde as promessas de cura estão registradas para serem ativadas pela fé. Quando você declara a palavra sobre a sua vida, está reprogramando sua alma com verdades eternas. Está substituindo o medo pela promessa, a dúvida pela certeza, o sintoma pela aliança. E essa substituição não é simbólica, é real. O mundo espiritual reage quando a palavra é liberada com autoridade. A doença escuta, o ambiente responde. As emoções se reorganizam, porque nenhuma outra voz tem mais poder do que a voz de Deus sobre o seu corpo, sua mente e sua alma. Existem versículos que foram escritos há milhares de anos, mas que continuam pulsando vida até hoje. Salmos que curam a ansiedade. Promessas que dissolvem a culpa. Palavras que restauram a identidade. Ao citar esses textos em oração, você não está apenas repetindo frases. Está ativando códigos espirituais que rompem cadeias internas. Está conectando sua dor à promessa que já existia antes mesmo de você adoecer. E esse é o segredo da cura espiritual. Conectar a sua fraqueza à força eterna da palavra. O Salmo 103, por exemplo, declara com clareza: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Essa não é uma metáfora, é uma declaração legal, uma cláusula espiritual que garante a você o direito de ser curado. Quando você toma posse disso e diz com convicção, essa palavra é minha, essa promessa é para mim, você está ativando a cura não apenas no corpo, mas também nas camadas mais profundas da alma. A palavra também cura lembranças, ela reorganiza a mente, ela acalma o coração. Um único versículo pode mudar o rumo de um dia inteiro, pode transformar um diagnóstico em testemunho. Pode fazer com que uma madrugada de dor se torne o início de uma nova fase. Por isso, orar com base na palavra não é ritual. É estratégia espiritual. É alinhamento com a verdade que Deus já disse sobre você, mesmo que os seus sentimentos ainda não acompanhem. Agora é o momento de declarar essas verdades em voz firme.
Não importa se sua fé ainda está fraca, Deus não precisa de muito para agir. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Diga: Senhor, eu tomo posse da tua palavra. Eu declaro que o Senhor sara todas as minhas enfermidades. Eu recebo essa verdade como remédio para minha alma, direção para minha mente e cura para meu corpo. E se puder, repita versículos em voz alta. Versículos que falem de cura, de libertação, de promessa. Porque quanto mais você declara, mais o ambiente espiritual se alinha com o que Deus já determinou. A palavra é uma ponte entre o que você vive hoje e o milagre que Deus quer realizar. Não importa o que os laudos digam, não importa o que o passado diz sobre você. A única verdade que permanece é aquela que sai da boca de Deus. E essa verdade está viva, disponível e pronta para restaurar tudo o que o sofrimento tentou destruir. Muitas enfermidades não começam em um diagnóstico recente. Algumas vêm de longe, são dores que passam de geração em geração. Ciclos de enfermidades recorrentes, padrões familiares de sofrimento físico, emocional ou espiritual que parecem se repetir como uma herança invisível. Doenças que atingiram pais, avós, irmãos e agora se manifestam em você, como se fizessem parte de uma história inevitável. Mas o que muitos ignoram é que, pela autoridade do nome de Jesus, essas cadeias podem ser quebradas. A cruz não apenas salva o indivíduo, ela cancela a maldição que insiste em atravessar gerações. Deus não criou você para continuar preso ao passado da sua linhagem. Ele te chamou para ser ponto de ruptura. Você não está aqui apenas para sobreviver à enfermidade, mas para ser aquele que declara cura sobre toda a sua descendência. A fé que você ativa hoje pode mudar o curso da história da sua família. Porque quando você ora, o céu responde além da sua dor. Ele toca nos seus filhos, mesmo que ainda não tenham nascido. Ele visita gerações anteriores, trazendo consolo. Ele restaura o presente e protege o futuro. Existem dores que vieram da infância, palavras que você ouviu, traumas que ninguém tratou, culpas que foram empurradas para o seu coração sem razão. Tudo isso formou um cenário onde a enfermidade encontrou espaço. Mas agora, o Espírito Santo está revelando essas raízes ocultas, não para te acusar, mas para curar. Ele traz à tona não para te ferir, mas para te libertar. Porque a cura verdadeira precisa ser profunda, precisa alcançar o ponto onde tudo começou. Neste momento, você está sendo chamado para uma oração que vai além de si mesmo. É uma oração de posicionamento espiritual. Uma oração que rompe ciclos, que fecha portas abertas por ignorância, por palavras ditas no passado, por comportamentos repetidos. Você vai declarar que não aceita mais carregar aquilo que não te pertence. Vai colocar diante de Deus todo o histórico de enfermidade familiar. Vai consagrar sua linhagem ao Senhor. Porque a cruz de Cristo é suficiente para cortar toda raiz de doença emocional, física ou espiritual. Diga com fé: Senhor, eu consagro minha família ao teu nome. Quebre agora todo o ciclo de dor, toda enfermidade herdada, todo padrão de sofrimento que passou de geração em geração. Eu coloco aos teus pés tudo o que carrego e que não vem de ti, e declaro que a partir de mim começa uma nova história. Essa declaração é um ato de autoridade. Você está assumindo o lugar que Deus te deu como intercessor da sua casa, como ponto de restauração, como elo de cura entre o passado e o futuro. Não importa se ninguém da sua família acredita. Deus precisa apenas de um coração disposto. Um só pode ser suficiente para mudar tudo. A cura que começa em você será visível nos seus filhos. O alívio que você sente hoje será testemunhado por outros. Porque o mover de Deus não é limitado ao momento. Ele transborda no tempo. Ele alcança o que está além dos seus olhos. Agora comece a apresentar os nomes da sua família ao Senhor. Lembre-se dos que se foram.
Ore pelos que ainda estão vivos. Traga à memória os casos de enfermidade recorrente e consagre cada nome, cada lembrança, cada história. Peça ao Espírito Santo que santifique sua árvore genealógica, que limpe as raízes, que purifique os frutos, que transforme a dor de gerações passadas em colheita de cura, alegria e liberdade para os que virão. Você não é uma repetição do sofrimento dos seus antepassados. Você é resposta. Você é ponte. Você é aquele que Deus levantou para declarar: a partir de mim, nenhuma maldição permanecerá. A partir de mim, reinará a cura, a paz e a vida. E essa cura já começou. A cura não vem apenas pelo desejo sincero de melhorar. Ela acontece quando ativamos o poder que nos foi dado por meio de Jesus. O nome dele não é apenas simbólico. Ele carrega autoridade sobre toda doença, toda opressão, toda dor visível e invisível. Esse nome é chave, escudo e espada. É por meio dele que enfermidades recuam, diagnósticos se desfazem e a esperança volta a respirar dentro do corpo cansado. Quando você ora e declara o nome de Jesus, você está trazendo para a sua realidade o governo espiritual que está acima de qualquer nome humano. Nenhuma enfermidade tem mais poder que esse nome. Nenhuma sentença médica é definitiva diante do sangue que foi derramado na cruz. Jesus levou sobre si nossas dores e com suas feridas fomos curados. Não é uma promessa abstrata, é uma realidade espiritual que precisa ser ativada com fé. Quando você diz, em nome de Jesus eu ordeno que essa dor saia, você não está recitando uma fórmula, você está exercendo uma autoridade que foi dada a todo aquele que crê. E quando o mundo espiritual reconhece essa autoridade, ele se curva. O nome de Jesus não depende do seu nível de força naquele momento. Você pode estar fraco, chorando, sem palavras, e ainda assim, quando sussurra esse nome com fé, o céu responde. Porque a autoridade não está na sua condição emocional, mas na posição daquele que te deu essa permissão. Jesus te autorizou a usar o nome dele, a liberar cura, a declarar restauração, a ordenar que tudo o que é contrário à vida de Deus no seu corpo recue. Enfermidades espirituais se alimentam do medo, da dúvida, da ignorância, mas elas não resistem à verdade liberada com convicção. Por isso, neste momento, comece a declarar com sua boca, mesmo que em voz baixa: em nome de Jesus, toda enfermidade que habita em meu corpo está sendo expulsa agora. Toda inflamação, toda infecção, todo desequilíbrio, todo nódulo, toda dor crônica, todo mal hereditário, todo bloqueio emocional, toda opressão mental está caindo por terra agora. Mas essas palavras são decretos. Elas não saem apenas dos seus lábios, saem da sua identidade como filho de Deus. Não tenha medo de usar esse nome. Ele é sua proteção, ele é seu remédio, ele é sua defesa contra o invisível. Quando a enfermidade tenta te dominar, você não precisa aceitar, você precisa se posicionar. Quando o sintoma aparece, sua primeira reação precisa ser espiritual. Dizer: Senhor, eu reconheço o nome de Jesus sobre essa situação e creio que o poder da cura está sendo liberado agora sobre mim. Isso muda tudo. Isso ativa os anjos. Isso silencia o inimigo. Isso libera o poder que não vem de você, mas que opera em você. Ore com ousadia, declare com autoridade, rejeite o medo, repreenda a doença, diga: eu sou o templo do Espírito Santo, meu corpo não será morada de enfermidade, meu sangue, meus ossos, meus órgãos, minha pele, meus pensamentos, minha alma pertencem ao Senhor. E em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Deus está sendo expulso agora. Essas declarações não são apenas emocionais, elas são espirituais. São flechas disparadas no mundo invisível. E nenhuma delas volta sem cumprir o propósito. A autoridade do nome de Jesus não termina quando a oração acaba.
ela continua ativa na sua vida. Continue usando esse nome com fé ao longo do seu dia. Ao acordar, ao sentir um sintoma, ao lembrar da dor, ao enfrentar o medo, o nome de Jesus é sua arma, sua proteção, sua cura, sua vitória. E quanto mais você declara, mais o seu corpo e a sua mente reconhecem essa verdade como realidade. A cura não é um momento isolado, é um processo contínuo que se fortalece na presença de Deus. Não se trata apenas de orar uma vez e esperar um milagre imediato, mas de permanecer em um lugar espiritual, onde o corpo, a mente e a alma são constantemente alinhados à vontade do Pai. Esse lugar é a presença dele. Não é um espaço físico, mas uma atmosfera que se carrega por dentro. Quando você decide habitar nesse ambiente, a cura se torna parte da sua rotina e não apenas um pedido esporádico. A presença de Deus não precisa ser anunciada com sinais extraordinários. Muitas vezes, ela chega no silêncio, na paz repentina que invade o coração, na certeza inexplicável de que tudo vai ficar bem, mesmo quando os sintomas ainda estão ali. Ela se manifesta quando você ora no caminho para o trabalho, quando louva em pensamento, quando silencia o medo com um versículo. A presença dele é como um rio que corre por dentro, lavando os cantos escuros da alma e irrigando as áreas secas do espírito. E onde há esse fluxo, a vida. Manter-se nesse lugar exige intenção. Requer que você escolha se alimentar de palavras que fortalecem, se afastar do que enfraquece sua fé e voltar para a oração sempre que o coração começar a se agitar. A presença de Deus não é um prêmio para os fortes, mas refúgio para os que reconhecem sua fragilidade. É nesse reconhecimento que a graça se manifesta. E quanto mais você se volta a Ele, mais o ambiente interno se transforma. E quando o interior muda, o exterior também responde. O corpo reage à paz. A mente se reorganiza diante da estabilidade espiritual. A alma se renova quando mergulha na fonte que nunca seca. Você pode até não perceber de imediato, mas cada momento na presença de Deus está ativando a sua cura em camadas. Está desfazendo conexões com palavras negativas. Está limpando memórias que adoeciam. Está restaurando sua biologia com a energia do Espírito. Porque o Criador que soprou vida sobre o pó é o mesmo que restaura células, equilibra hormônios, acalma o sistema nervoso e traz repouso à alma agitada. Por isso, ao invés de buscar a cura apenas como um evento, abrace-a como um caminho. Caminho que você percorre todos os dias ao escolher confiar, mesmo quando sente dor. Ao escolher declarar vida, mesmo diante do medo. Ao escolher ouvir a voz de Deus mais do que a voz dos sintomas. Essa permanência é o segredo da restauração profunda. Porque o milagre, que começa com uma oração, precisa ser sustentado por uma mente que crê. Uma alma que descansa e um corpo que se recusa a ser governado pela dor. A presença de Deus é o melhor remédio que você pode cultivar. Não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, apenas benefícios eternos. Ela cura sem bisturi, ela restaura sem esforço, ela reconstrói o que parecia destruído e ela está disponível a cada instante. Basta fechar os olhos e dizer: Espírito Santo, eu permaneço em ti. Que a tua presença seja o ambiente onde minha cura continue todos os dias. Esse pedido sincero é suficiente para manter viva a obra que já começou dentro de você. Você não precisa correr atrás do milagre como quem persegue algo fora de si. O milagre está sendo construído em você, de dentro para fora. E o que sustenta esse processo é a presença dele habitando em seu interior. Essa presença não te visita, ela te transforma. E enquanto você permanecer nesse lugar, nada poderá impedir a restauração completa que está sendo liberada sobre sua vida. Nem toda cura é instantânea.
Algumas acontecem no secreto lentamente, como sementes invisíveis que germinam debaixo da terra antes de romperem para a luz. A fé que sustenta esse processo não é barulhenta, é silenciosa, resistente, perseverante. Ela não se abala com o tempo, nem desiste diante da ausência de sinais, porque a fé verdadeira não depende de emoção, mas de convicção. Ela se firma na certeza de que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece igual. E é exatamente essa fé que você precisa manter quando o corpo ainda dói, quando a mente ainda oscila, quando os sintomas insistem em permanecer. A espera, muitas vezes, é o campo onde a fé é mais provada. O silêncio de Deus pode parecer ausência, mas na verdade é maturação. É no tempo em que nada muda por fora que tudo começa a se fortalecer por dentro. O milagre não é apenas o desaparecimento da dor. O milagre também é você conseguir descansar mesmo sentindo, louvar mesmo sofrendo, crer mesmo sem ver. Essa postura espiritual move céus, porque ela mostra que sua confiança não está na circunstância, mas na promessa. E Deus honra os que permanecem, os que não desistem no meio do caminho. A fé que sustenta é aquela que levanta você da cama quando o corpo ainda está fraco, que coloca palavras de vida nos seus lábios quando a mente quer desistir, que ora por outros mesmo quando você precisa de oração. Ela é o alicerce invisível que sustenta os dias difíceis. E quanto mais você exercita essa fé, mais o ambiente ao seu redor se transforma, porque o mundo espiritual responde à persistência. Ele reconhece quem não retrocede. E essa firmeza atrai o mover de Deus de maneira poderosa. Neste momento você pode até não ver mudança imediata, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. No reino espiritual, o tempo e o espaço funcionam de outra forma. Muitas vezes, o que você sente como demora é apenas o processo sendo concluído com perfeição. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E se Ele ainda não completou a obra, é porque está cuidando de cada detalhe. Enquanto isso, a sua parte é permanecer firme, com os olhos no alto e o coração ancorado na promessa. Diga agora com convicção: mesmo que eu ainda sinta dor, eu creio que Deus está me curando. Mesmo que o diagnóstico continue, eu confio que Ele está operando. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Essas palavras alimentam seu espírito. Elas não mudam apenas a atmosfera ao redor. Elas mudam você por dentro. Porque a cura mais poderosa acontece no invisível antes de se manifestar no visível. E quando você se posiciona como alguém que confia, mesmo sem sinais, você se torna território fértil para o sobrenatural. O inimigo vai tentar dizer que nada mudou. Vai sussurrar que você está perdendo tempo. Vai apontar para o sintoma como prova de fracasso. Mas você precisa aprender a responder com fé. Diga em voz alta: eu não sou governado pelo que sinto. Eu sou sustentado pelo que creio, e eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Essa é a linguagem do céu. Essa é a postura de quem será completamente restaurado. A fé que sustenta é a ponte entre a oração e a manifestação. Não pare no meio do caminho. Continue declarando, continue confiando, continue orando, porque mesmo sem perceber, você está mais perto da cura do que imagina. O processo já começou, e o que começa em Deus termina em vitória. A cura não é apenas um fim da dor, é o início de uma nova identidade. Quando Deus toca o corpo, a mente e a alma, Ele não apenas remove sintomas, Ele revela um novo você. Aquele que foi curado não é mais o mesmo que adoeceu. Ele carrega marcas de transformação, uma nova forma de ver a vida, um novo tipo de fé, um novo nível de intimidade com o Criador. A dor que antes o dominava, agora se torna lembrança do milagre. O medo que o paralisava agora é vencido pela certeza de que Deus esteve presente o tempo todo.
Essa identidade restaurada precisa ser reconhecida e declarada. Você não é mais vítima da doença, do passado, das limitações. Você agora é testemunha viva do que Deus pode fazer. E isso não significa que tudo se resolveu de um dia para o outro. Significa que algo dentro de você mudou de forma definitiva. A presença que antes era buscada em desespero, agora se tornou morada. A palavra que era esperança, agora se tornou fundação. A oração que era súplica, agora se tornou estilo de vida. Essa é a identidade do restaurado. Alguém que caminha como templo vivo, como reflexo da graça, como embaixador da cura divina. Você precisa assumir essa identidade com consciência. Não repita o que o diagnóstico disse sobre você. Não reforce com palavras o que o inimigo tentou impor. Declare quem você é à luz do que Deus fez. Diga: eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou templo do Espírito, eu sou nova criatura, eu sou livre. Essas afirmações não são autoajuda. Elas são alinhamento com o céu. Elas reposicionam sua mente e sua alma no lugar onde a fé continua operando, mesmo depois que a dor já se foi. E essa nova identidade não é apenas para você. Ela é uma semente que precisa frutificar na vida de outros. Quando você testemunha, você sela o milagre. Quando você declara o que Deus fez, você abre espaço para que outros também creiam. A cura que você recebeu se torna ponte para que outros atravessem o vale da dor. Por isso, não silencie, compartilhe, fale sobre o que sentiu, conte o que mudou, mostre que a fé funciona. Não para exaltar você, mas para glorificar o nome de Jesus que operou a transformação. Agora, declare com firmeza: eu não volto para a dor, eu não retorno ao passado, eu caminho em novidade de vida, eu recebo minha cura como herança, como testemunho, como missão. Essa decisão firma seus passos, porque quem entende sua nova identidade não negocia mais com a velha dor, não aceita migalhas emocionais, não se prende mais ao que já foi quebrado. Você foi restaurado para viver em plenitude, para andar com autoridade, para tocar outros com o mesmo amor que te alcançou. E a partir deste momento, cada passo que você der será diferente. Você carrega sobre si a marca da cura. A presença que te visitou agora habita. A fé que te sustentou agora te impulsiona. A oração que te envolveu agora se transforma em prática constante. Porque a cura verdadeira não é apenas algo que aconteceu, é algo que permanece, que amadurece, que se revela na sua forma de viver. E esse será o testemunho silencioso que impactará a vida de muitos. Alguém que foi curado, restaurado e reposicionado por Deus, e que nunca mais será o mesmo.